Tá na hora de mergulhar de cabeça no mundo das ameaças digitais. Essa pergunta com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Pensa bem, o computador fica lento, começa a aparecer umas coisas estranhas. Qual é a primeira palavra que vem à mente? Vírus, certo? Mas será que a história é só essa? E aqui está a grande revelação que vai guiar a nossa conversa de hoje. Usar o termo vírus para tudo é como chamar todo felino de gato. Existe uma família inteira de vilões digitais, e conhecer cada um deles é o primeiro passo para a gente poder se proteger de verdade. O termo correto que engloba todas essas pragas é malware. É tipo o sobrenome da família. Qualquer software criado para causar dano, para roubar informação ou simplesmente para atrapalhar a vida digital das pessoas se encaixa aqui. Então o ponto crucial é este. O vírus é um tipo de malware, mas nem todo malware é um vírus. Vamos começar pelos membros mais clássicos, os mais conhecidos dessa família. O primeiro é o vírus. E o seu parente próximo, mas que age de um jeito bem diferente, o verme, ou worm. O vírus é o tipo mais tradicional. Ele funciona se agarrando a um arquivo legítimo, como um documento, um programa, mas olha só o detalhe mais importante. Ele precisa de ajuda para se espalhar. Precisa que alguém clique, execute ou abra o arquivo infectado. Ele é basicamente um parasita que depende de um hospedeiro e de uma ação para conseguir se propagar. A grande diferença aqui é a autonomia do verme. Ele não precisa que ninguém clique em nada. Ele é um mestre em se replicar e se espalhar por redes, explorando vulnerabilidades de segurança. Foi o que fez o famoso worm I Love You, que causou um estrago global se espalhando por e-mail lá no começo dos anos 2000. Ele viaja sozinho. Então, para ficar bem claro, um vírus infecta arquivos que já existem e depende de uma ação humana para se espalhar. Já o verme não infecta outros arquivos. Ele cria cópias de si mesmo e se espalha de forma autônoma. Um é carona, o outro é um viajante independente. Agora vamos para um especialista em infiltração, um cuja estratégia é inspirada numa das maiores histórias de todos os tempos. Estou falando, claro, do cavalo de Troia. A tática é exatamente a mesma. Parecer um presente inofensivo. Pode ser um jogo gratuito, um aplicativo útil, um protetor de tela. A pessoa instala aquilo pensando que está ganhando algo legal, mas, na verdade, está abrindo as portas do próprio sistema. O método de ataque dele é bem claro. Ele não se replica como um vírus ou um verme. A função principal dele é ser um veículo. Uma vez dentro do sistema, ele age como um infiltrado que abre os portões para a entrada de outros malwares, como aqueles trojans bancários que roubam senhas ou até mesmo o ransomware que sequestra os dados. A espionagem também tem a sua versão digital, claro. É o caso do spyware, um software projetado para coletar informações sem que a vítima sequer perceba. Existem várias formas de espionagem, mas duas são particularmente perigosas e comuns. Os keyloggers, que registram tudo o que é digitado, e os screenloggers, que registram o que é visto e clicado na tela. É como ter um gravador invisível registrando cada tecla pressionada. Senhas de banco, números de cartão de crédito, mensagens privadas, tudo é capturado e enviado para o criminoso. É uma violação de privacidade silenciosa e, nossa, devastadora. Os bancos criaram teclados virtuais como proteção contra os keyloggers, né? Mas os criminosos evoluíram junto. O screenlogger tira uma foto da tela a cada clique do mouse, capturando a senha digitada no teclado virtual. É uma contramedida inteligente para uma medida de segurança. Ok, depois dessa avalanche de informação, que dá um pequeno teste para a gente solidificar o conhecimento. Vamos lá. A chave aqui está nos detalhes. A frase mistura um pouco de tudo que a gente viu. Um spyware é um tipo de vírus que se multiplica sozinho e coleta dados. Isso está certo ou está errado? A resposta é errado. E agora vamos entender direitinho o porquê. A afirmação estava errada porque misturou três conceitos diferentes. O spyware realmente coleta informações, essa parte estava certa. Mas quem se multiplica de forma independente é o verme. E um vírus não se multiplica sozinho, ele infecta arquivos. Cada vilão tem a sua própria assinatura. Chegamos na parte final. E a pergunta que fica é: por que tudo isso importa? Por que não podemos simplesmente chamar tudo de vírus e pronto? Importa porque a prevenção e a solução dependem de como a ameaça se comporta.
Saber que um vírus precisa de ação humana, por exemplo, faz a gente pensar 2 vezes antes de clicar no anexo suspeito. Saber que um verme explora falhas reforça a importância de manter os programas sempre atualizados. Conhecer o inimigo define a estratégia de defesa. E para terminar, fica a reflexão. O que preocupa mais? O verme silencioso que se espalha sozinho? O espião que rouba dados sem deixar rastros? Ou o cavalo de Troia que a própria pessoa convidou para entrar? Saber os nomes deles é o primeiro passo para não se tornar a próxima vítima. Inscreva-se no canal para mais vídeos e questões de concursos públicos.